Anneliese Maria Frank, ou conhecida como Anne Frank, nasceu na Alemanha no dia 12 de junho de 1929. Anne Frank fazia parte de uma família de judeus assimilados. Isso significa que eles não praticavam todos os costumes da religião judaica. Ela passou por um confinamento entre os anos de 1942 e 1944, em razão da perseguição nazista aos judeus na Europa. Antes da Segunda Guerra Mundial, o pai de Anne Frank decidiu deixar a Alemanha e ir para o País Baixo, onde deu início a um grande negócio durante anos na Segunda Guerra Mundial. Ela e sua família viveram em um esconderijo porque os nazistas já tinham invadido os Países Baixos. Ela os chamava de Anexo Secreto. O confinamento de Anne Frank foi registrado no diário dela, que ficou internacionalmente conhecido. O esconderijo ficava na empresa onde seu pai trabalhava. Antes da Guerra Mundial, sua família tinha uma vida estável no país. Anne Frank estudava em uma escola que utilizava o método montessoriano. Durante a Segunda Guerra Mundial, a vida de Anne Frank e da sua família mudou radicalmente. A vida estável que a família tinha deixou de existir por causa da invasão nazista. Quando a Alemanha invadiu os Países Abaixo, o exército holandês se rendeu-se. Depois disto, a Alemanha nazista assumiu o controle do país. Não demorou tanto para a discriminação contra judeus começassem a se espalhar. Por causa das restrições nazistas, era impossível à família de Anne Frank viver no país. Exemplos: os judeus não poder pegar transporte público, não ir ao teatro ou cinema, a obrigação de usar uma estrela de Davi em sua roupa, entre outros. Anne foi obrigada a mudar de escola porque os nazistas não permitiam os judeus estudar como não-judeus. Anne e sua família pretendiam se mudar para os Estados Unidos, porém a fronteira dos Países Baixos já estava fechada por causa da ocupação nazista. A família de Frank deixaram bilhetes e e-mail de casa dizendo que podiam ir para a Suíça para enganar os nazistas. Assim, depois foram para o esconderijo. Eles se mudaram com a ajuda dos funcionários de seu pai. O diário de Frank cobriu todo o isolamento dela e sua família e virou um dos documentos mais importantes sobre o Holocausto. No diário de Anne Frank, ela relatava coisas sobre o confinamento e as dificuldades que sua família passava, e também detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial. Anne falou qual era sua intenção sobre registrar seus dias em seu diário. Ela chamava seu diário de Kit. Resumindo, ela considerava o diário seu melhor amigo. Dia 4 de agosto do ano de 1944, um grupo de soldados invadiu o prédio que Anne e sua família se escondiam, e depois disso foram presos. Até hoje se perguntam como acharam o esconderijo, mas de qualquer forma, Anne e sua família foram encaminhados para um campo de concentração para judeus, e depois foram enviados para outro local. E neste outro local, o pai de Anne foi separado da família, e Anne e o resto da família foram encaminhados para o trabalho escravo. Anne e sua irmã foram selecionados para outro campo de concentração para judeus, e sua mãe ficou no trabalho escravo e lá morreu de inanização. No centro de concentração, teve 2 epidemias, mataram milhares de prisioneiros. Uma delas foram Anne e sua irmã. Anne faleceu um dia depois da morte da sua irmã. O único sobrevivente da família foi Otto Frank, pai de Anne Frank. Ele foi liberado por tropas soviéticas e descobriu que sua esposa tinha falecido. Quando voltou para a Holanda, descobriu que suas 2 filhas tinham morrido.